Olá, irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos aqui dar continuidade sobre a questão do dízimo, tá? Parte 12. Então, nós vamos dar continuidade sobre a questão, aqui em extra, tá bom? Você acompanhe a parte 11, lá da primeira parte de extra, tá bom? Então vamos aqui, irmão, continuar. Então olha só aqui. Aqui, vou começar aqui pelo versículo 4. A despensa se fará da casa do rei, demais distos, os utensílios de ouro e de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo, que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, tentai, governador, da além do Eufrade, Setar-Bozenai e seus companheiros, os arfasaquitas que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompa a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer a este ancião dos judeus, para que reedifique esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhe der de após dia, sem falta, aquilo de quem houver mister, novinho, carneiro, cordeiro, para o holocausto ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam um sacrifício de aroma agradável ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancá-la da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um moturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda oportunidade. Então está aqui, amado irmão, olha só. O versículo 16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a edificação desta casa de Deus, ofereceram 100 novinhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número da tribo de Israel. Então, amados irmãos, vamos aqui meditar nessa parte aqui. Então, olha só. Então, você veja aqui, aqueles que se levantassem contra a casa, o templo do Senhor, os reis que se levantassem, eles seriam mortos, É como hoje. Hoje os reis querem perseguir o povo de Deus, Mas Deus está fazendo juízo na terra, Deus já está fazendo juízo na terra, Destruindo muitas coisas. É tempestade, terremoto, é fogo, porque esses reis estão se levantando contra a casa de Deus. Então, meus amados irmãos,
você veja aqui em extra. Então eles davam animais, do vinho, do azeite, né? Então você vê ali o dízimo. E também nós vemos ali a outra parte, né? Oferta pelo pecado. Irmão, as pessoas davam oferta pelo pecado, mas os pecados dessas pessoas não eram perdoados. Deus apenas ali estava provando o povo, para levar o povo à obediência. E a própria Bíblia diz que nenhum daqueles sacrifícios que o povo fizeram no deserto tiraram os pecados dele, porque ali é apenas sombras das coisas que viria, que realmente quem iria tirar o pecado da humanidade era Jesus, no sentido espiritual, e a pessoa tem que se converter, aceitar Jesus, deixar o pecado, aí sim, aí você vai fazer parte do sacrifício da morte de Cristo. Então você só faz parte da morte de Cristo se realmente você confessar e deixar o seu pecado. Então realmente Deus não vai lembrar do seu pecado. Uma coisa, irmão, que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha só. Se alguém disser para você, não, Deus não, Jesus ele não se portava com dinheiro, com dízimo, né? Deixa o pastor para lá, não sei o que, irmão. Essa pessoa ela nunca leu a Bíblia. Essa pessoa nunca leu a Bíblia. Como é que eu estou vendo o pastor receber dízimo e não tirar do dízimo e dar para os necessitados? Então essa pessoa nunca leu a Bíblia. Não, irmão. Nós temos que fazer justiça pelos pobres, os necessitados. Você veja que no Novo Testamento ali, os homens de Deus estavam pregando e estavam esquecendo dos necessitados. Então o que foi que aconteceu? Então os apóstolos separaram pessoas para cuidar de matar a fome dos necessitados. Separaram pessoas, ok? Então é por isso que você vê pessoas aí que pedem caridade para ajudar os pobres. Então são pessoas que Deus separa para pedir ajuda para dar de comer aos pobres. Só, irmão, que nem todas as pessoas que fazem isso são de Deus. São pessoas que querem enriquecer nas custas do povo, ok? Então não dê seu dinheiro em qualquer lugar. Não dê seu dízimo em qualquer lugar. Então, amado irmão, você veja como é que uma pessoa diz que leu a Bíblia toda, o Novo Testamento, e erra tanto assim. Comete um suicídio desse. Dizer que não é por ligar para o dízimo, quem der ao pastor, que história é essa? Que história é essa? Não, irmão. Nós temos que fazer justiça pelo pobre. O direito do pastor que recebe o dízimo. Esse sacerdote é tirar o dízimo do dízimo e dar para os pobres. Então veja que esses tipos de pessoas que estão pregando errado, pregando por seus próprios interesses, pelas suas próprias glórias. E quando é ensinado com a verdade certa, não quer receber. Por quê? Porque são pessoas, amado irmão, pessoas orgulhosas. São pessoas orgulhosas que quando vê a verdade não quer receber. Quer dizer, uma pessoa dessa leu a Bíblia toda? Me desculpe. Você não leu a Bíblia toda. Porque o entendimento Deus dá aos seus. Porque tem pessoas que pregam por suas glórias e acabam errando e diz que leu a Bíblia toda e durante 6 anos e comete suicídio. Nunca leu a Bíblia. Ela leu, mas não entendeu foi nada. Então esses tipos de pessoas leu e não entendeu foi nada. Tá? Então eu peço aos irmãos que me acompanhem em todos os temas do dízimo e você vai se tornar uma pessoa sábia. Tá bom? Você vai se tornar uma pessoa sábia. Quer se tornar um sábio do Senhor? Acompanhe o meu canal e vá para a Bíblia e Deus vai lhe ensinar a mesma mente, confirmar a mesma mente que é igual à minha. A mente de Cristo, a mente da Bíblia. Ok, amado irmão? Então é isso que está acontecendo. Então tem pessoas também que dizem que o sábado foi abolido. Irmão, que conversa é essa? Tá? Que tipo de pregadores são esses de YouTube para dizer que o sábado foi abolido? Pelo amor de Deus. E quando eu ensino, repreendo e ensino a pessoa com boa essência,
aí ele se usa de glória para si, não quer receber, né? Então vai ser julgado pelo sábio do Senhor. A verdade será manifesta. Então o que eu digo para vocês, pregadores do YouTube, né? Os amados irmãos aí, que para você falar do sábado, você tem que estar instruído em todas as escrituras. Você tem que ter todos os temas do sábado, tá? Você tem que ter todos os temas do sábado. Não é gravar um vídeo com 50 minutos ou 2 horas, não, irmão. Você tem que dar todo o mistério do sábado para que a pessoa não fique com dúvida e se torne pessoa sábia. O mistério do dízimo, você tem que mostrar todos os mistérios do dízimo, como eu estou fazendo, que pessoas não conhecem todo o mistério do dízimo. Não apenas citar 4 versículos ali, aqui, pronto. Não, irmão. Você tem que revelar todo o mistério do dízimo. Então esse tipo de pessoas, ela aprende o que ouve do homem, do pregador, do me disse. Então, para você falar do dízimo, meus amados irmãos, e vocês do YouTube, pregadores, vocês têm que conhecer a Bíblia. Você tem que anotar na sua agenda, anotar tudo sobre o sábado, todo o mistério do sábado, dízimo, casamento. Você tem que anotar, né? Porque se você ler a Bíblia toda, vai para o esquecimento depois, amarão, vai para o esquecimento depois. E você vai falar doidice, você vai falar heresia, ok? Então Deus, Ele nos dá sabedoria e inteligência. Então, quando eu li a Bíblia toda, irmão, quando eu acompanhava o Velho Testamento, eu anotava na minha agenda, no caderno, anotava tudo, capítulo e versículo daquilo dos temas, de dízimo, de casamento, de lei, sobre a graça. Então, eu anotava no caderno tudinho, sobre o Novo Testamento, tudo anotado na minha agenda que eu tenho aqui. Eu tenho vários cadernos anotados de tudo que são mistérios que muitas pessoas não conhecem, ok? Então Deus nos dá inteligência e nós temos que usar a inteligência. Então as pessoas querem falar da mente, lê a Bíblia toda e não anota e depois começa a tropeçar na palavra. E quando eu ensino ou outras pessoas ensinam, querem achar ruim, querem, sabe, ficar triste, mas somente ore por essas pessoas. O que não pode é vocês aprender erro desses pregadores. Então não aprendam erro, né? E falar que o sábado foi abolido é a maior heresia que existe, é a maior heresia que está cometendo, ok? Então sobre o tema do sábado, eu já tenho lá no meu canal os 2 vídeos, né? E tem muito mistério ainda sobre o dízimo, amado irmão. Aqui é apenas um começo, tá bom? É apenas um começo. Mas eu tenho muito mistério para ser revelado. Isso aí é conforme Deus permitir, porque eu tenho muitas coisas ainda para revelar, tá? Então, sobre o restante do dízimo, eu vou revelar depois, que eu tenho que partir para outros assuntos, tá bom? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Here I come for your mercy and your grace, oh Lord. I believe and I worship you. You're the one that I will serve. I will lift your name up high, 'cause I believe.